Então, nessa ação penal 504-65-1294, continuidade do depoimento do senhor Paulo Roberto Costa, continuidade da palavra com a defesa de Luiz Inácio e Marisa Letícia. Bom, o senhor disse que ocupava vários cargos importantes antes de ser diretor e que nesses cargos importantes que o senhor ocupava na Petrobras, o senhor também tinha contato com empreiteiras. Correto. Essas empreiteiras, o senhor se lembra, pode declinar quais eram? Várias, algumas que não existem mais, Araújo, Montreal, Sertep, depois mais recentemente aí, Odebrecht, bem mais recente. Mas as empresas que tinham mais contato na época, hoje nem existe mais. São principalmente essas três que detinham muitos contratos na área de construção e montagem da Petrobras, que era Montreal, Tenenge, Montreal, Sertep, Araújo. Eram essas empresas que eu tinha mais contato na época. Existe uma afirmação aqui de que desde 1990 existia um clube de empreiteiras. Essas empreiteiras que o senhor trabalhava à época nesses cargos importantes, elas participavam também desse clube? Eu não tinha esse conhecimento, não sabia. E nesses órgãos que eu participava, que eu participei, órgãos importantes aí, vamos dizer, não eram na sede da companhia, eram órgãos regionais. Então, até contratação em órgãos regionais são contratações de menor porte. A Petrobras trabalha com limite de competência. Então, obras de maior porte sempre eram conduzidas pela sede, não eram conduzidas pelo órgão regional. E nesse período eu trabalhei sempre em órgão regional. E o processo de contratação dessas empreiteiras, quando o senhor não era diretor ainda, mas o senhor mexia com a área, era o mesmo seguido em relação às empresas contratadas na sede? O cadastro era o mesmo, só que, por exemplo, como eu já mencionei aqui, as obras que eram feitas a nível regional eram obras de menor porte. Então, às vezes, você não chamava só a empresa do grupo A, chamava grupo B, grupo C, porque eram obras de menor porte. Então, as regiões, pelo limite de competência, elas se subordinavam a essas obras de porte, vamos dizer, pequeno ou intermediário. Sim, mas independentemente do valor, o procedimento era o mesmo, ou seja, tinha que fazer estimativa de custo, Tudo um processo igual. interno, Tudo passava igual. pelo departamento jurídico. Sempre igual. O senhor pode dizer quais eram as fases dessas contratações? Posso. Vamos dizer, na área regional, normalmente as áreas regionais tinham um setor chamado setor de contratação. Então, esse setor é que fazia as comissões, constituída pelos técnicos de cada área envolvida, conduzia com esses técnicos os orçamentos, passava todo esse processo pela área jurídica, a área jurídica dava o aval em relação se o processo estava todo de acordo com as normas da companhia e era executada então a licitação. Era essa maneira que era feita tanto na sede quanto nos órgãos regionais. E nessas contratações também havia uma estimativa de valor máximo e valor mínimo? Nessa época eu não me recordo se tinha esse menos 15 mais 20, eu não me recordo, realmente não me recordo. Mas você tinha sempre o valor básico que a companhia levantava. E aí trabalhava-se então, tinha também uma faixa, mas eu realmente não me recordo se essa faixa lá nos anos 90 era a mesma que era depois dos anos 2000, de menos 15 a mais 20, eu não me recordo. Essa questão da faixa do menos 15 mais 20 começou em que período? Não, essa informação eu não me recordo. Não tenho. Mas é antes do governo Lula ou depois do governo Lula? Talvez antes, mas eu não tenho essa informação, realmente eu não me lembro disso. Agora, tudo isso, essa faixa é devido a Petrobras contratar com projeto básico, sem projeto de detalhamento. E como já falei anteriormente, com o preço de petróleo a nível acima de $100 ou acima de $60, qualquer adiantamento que se pudesse dar numa obra, esse retorno seria muito rápido e financeiramente. Então, não só a Petrobras, como pode ser constatado aí pela literatura,
várias empresas a nível mundial contratavam o projeto, faziam as licitações apenas com o projeto básico. Quando a Petrobras fazia essa estimativa de custo dentro dessa baliza menos 15 mais 20, era uma estimativa que o senhor considera bem feita? Não, a estimativa que a Petrobras fazia era uma estimativa de um valor centrado, um valor único. Certo. Né? Aí depois que ela colocava esse range. Mas a estimativa era bem feita, pelo que eu sempre tive de informação, de um pessoal bastante íntegro, nunca chegou para mim como diretor ou não diretor qualquer deslize ou qualquer, vamos dizer, alguma coisa errada que esse pessoal que fazia esse levantamento de preços tenha conduzido. Eu não tenho essa informação. Então, a princípio, eram informações muito corretas. dignas. Então, se o preço estava dentro desse range que o senhor colocou, o senhor considera que o preço era correto? Não foi isso que eu falei. Eu falei que o orçamento da Petrobras, o valor correto que a Petrobras dava, depois que ela colocava o range. Devido a não ter o projeto básico, só ter o projeto básico, não ter o projeto de detalhamento, ela aceitava essa variação. As empresas, então, poderiam chegar à conclusão que o valor seria 10% além do orçamento básico. Mas aí, como tinha que dar um certo valor adicional, colocava 12%, 13%. Foi isso que eu falei. E repito agora. Então havia uma estimativa, vamos lá. Havia uma estimativa que era feita por pessoas sérias, idôneas, que o senhor acabou de dizer. A informação que eu tenho. E essa estimativa comportava uma variação que poderia ir de menos 15 a mais 20. Isso. Né? Quem foi que estabeleceu essa variação? O pessoal da área de engenharia, lá, da diretoria de engenharia. Mas eu não lembro a data que foi colocado isso, essa informação não me lembro. Isso foi aprovado em diretoria? Esse range era aprovado na diretoria. A diretoria que aprovou esse range. Então, a Petrobras considerava que era um range correto. Ou seja, se a obra tivesse variação dentro desse range, sim, era correto. Sim, mas se não tivesse o cartel das empreiteiras, vamos dizer, obras que podiam ser feitas dentro desse range, mas com 10% a mais, foram feitas, por exemplo, com 12% ou 13% a mais, por ter sido feito com 10%. Então, vamos dizer, as empresas, como sabiam, esse range era divulgado, todo mundo sabia disso. Então, elas davam lá e podia ter essa variação. Se não tivesse o cartel, vamos dizer, obras que foram dentro do range 10% a mais, saíram 12% a 13% a mais. Então, a Petrobras perdeu nesse range 2% a 3%. Mas então, ou o range estava errado, ou essa variação foi estabelecida de forma incorreta, porque então era caso de ter limitado essa variação, esse range. Porque se a diretoria aprovou essa variação... O doutor, ele já explicou. Estamos de novo nessa pergunta. Ele já explicou. Eu ouvi atentamente as perguntas, inclusive que Vossa Excelência fez, o Ministério Público fez. É a terceira vez que o doutor está repetindo. Não é. Isso de forma alguma, Excelência, não é pergunta repetida. Eu estou querendo entender como é que funcionava essa variação de preço. Próxima pergunta, então, doutor, porque ele já respondeu. Essa variação, então, que foi aprovada pela diretoria da Petrobras, ela era comportada, tida como correta, então, pela empresa? Devido a Petrobras só contratar as grandes obras só com projeto básico, a Petrobras entendeu, e outras empresas no mundo também assim o fizeram, que esse era um range adequado. E o fato, então, de uma contratação se dar no teto desse range, então não significa dizer que ela era irregular. Vou responder da mesma maneira que eu já fiz a pergunta anterior. Se deu lá um valor de 20% dentro do cartel das empresas, se não tivesse o cartel, talvez esse resultado podia ser 17% acima do orçamento básico e não 20%. Isso o senhor diz talvez, mas nós estamos tratando aqui com fatos objetivos. Não,
O que eu estou Doutor, falando... Já respondeu. Vamos para a próxima pergunta. Excelência, Próxima pergunta, doutor. eu gostaria de consignar o seguinte. Doutor, ele já explicou. Só que eu não estou satisfeito com uma resposta que tem a palavra talvez. Não, eu tiro talvez, o que eu coloquei é que essa variação do valor ilícito das empresas variavam, às vezes não, variavam, né, de 2% a 3%, às vezes era 3%, às vezes era 2%. Então podia ser 20% menos 2%, 18%, 20% menos 3%, 17%. Isso que eu falei. Em relação ao contrato envolvendo as unidades de hidrotratamento de diesel e outros elementos, que é da Reneste Abreu Lima. O senhor participou dessa contratação? A diretoria de abastecimento, ela participava, era responsável pela parte, vamos dizer, dos recursos orçamentários para a execução da obra. Como também já mencionei aqui, toda a licitação era feita pela diretoria de serviços, que determinava uma comissão de licitação. Essa comissão de licitação fazia a licitação. Tinha outra comissão de orçamento dentro da diretoria de serviços que fazia orçamento, recebia as propostas. Essa comissão de licitação chamava as empresas, chamava principalmente a empresa que deu o menor preço. Sempre tinha uma negociação em cima desse menor preço. Depois de aprovado, às vezes essas negociações demoravam 4 meses, 6 meses, até 8 meses, já me lembro de negociações demorar 8 meses. Depois disso era feito então um relatório pela comissão de licitação. Esse relatório a diretoria de serviço encaminhava para a diretoria para aprovação ou não da diretoria executiva, que era o presidente mais 6 diretores. Nesse caso da Reneste Abreu Lima, UHDT e UGH, desculpa, o senhor se lembra quantas empresas foram convidadas? Não, tenho a mínima lembrança disso. Só na refinaria Abreu Lima, possivelmente a Petrobras teve mais de 200 contratos. Eu não tenho mais essa informação na minha memória. O senhor não se recorda de nada relativo a essa contratação? Não. Petrobras, eu quando trabalhei na Petrobras, a Petrobras tinha acho que 15 ou 16 refinarias. Todas as refinarias teve obra. Todas as obras com grandes empresas, principais obras. É impossível me recordar disso, e principalmente porque não era eu que fazia licitação. Não me recordo. Não tenho como me recordar desses detalhes. O senhor sabe dizer se essa obra teve licitação, se teve rebide, se teve negociação posterior? Eu sei que várias obras da própria Reneste teve rebide, tribide, quadribide. Tiveram algumas obras que tiveram licitações 3, 4 vezes até chegar num preço adequado que a Petrobras assim aceitou. Mas obra por obra não vou saber e não me lembro. Nem tenho condição de me lembrar. O senhor fez referência a um suposto cartel. Esse cartel, o fato de haver bid, rebid, tribid, quadribid, não é um pouco incompatível com esse cartel? Não, não é não. Não é nada incompatível. As empresas se associavam entre elas. Muitas vezes o melhor preço era além de 20%, já aconteceram várias vezes na Petrobras. O menor preço era além de 20%. A Petrobras não ia contratar. E aí se chamava a empresa e se chegava a valores que ficassem dentro da faixa ou mais próximo do orçamento básico. Isso era feito pela comissão de licitação. Não tem nada anormal nisso. Então, o que o senhor está dizendo é o seguinte, quer dizer, não eram as empresas que impunham um preço. A Petrobras tinha também os seus sistemas de controle, que inclusive levava a rejeitar determinadas propostas. Sim, se estivesse acima de 20%, sim. Se estivesse dentro da faixa de 20%, a Petrobras normalmente chamava para negociar. E aí, como eu falei anteriormente, muitas vezes o valor indevido não era 3%, podia ser 2%, podia ser um valor menor dentro dessa faixa. Mas quando havia rejeição dessa proposta, a Petrobras, quem rejeitava a proposta? Comissão de licitação. E a comissão de licitação discutia também vantagens indevidas quando rejeitava a proposta? Não tenho essa informação. Não tenho conhecimento disso. Eu não participava da comissão de licitação e não tenho conhecimento disso. Nem era eu que nomeava a comissão de licitação. O senhor sabe quais eram os órgãos de controle aos quais foram submetidos esses contratos relativos à Reneste?
Eu lembro que na época alguns contratos foram encaminhados a pedido para o TCU, como eu recordo. A Petrobras tinha um conselho fiscal. A Petrobras tem um conselho fiscal. Nessa época que o senhor estava lá, o senhor era diretor, havia um conselho fiscal instalado. Sim, havia. O conselho fiscal também exercia poder de controle na empresa. Sim, acredito que sim. Eu nunca tive nenhuma reunião com o pessoal do conselho fiscal. Eu não tinha relacionamento com eles. E o senhor sabe se alguma vez o conselho fiscal discutiu a questão de eventuais vantagens ilícitas nas contratações que envolveram a Renest? Não tenho essa informação. Não sei, porque eu não tinha contato com o pessoal do Conselho Fiscal. O senhor sabe se havia também uma auditoria interna da Petrobras? Havia, a Petrobras sempre fazia auditoria todos os anos. O programa de auditoria era encaminhado para o Conselho de Administração, que o aprovava, e aí essa auditoria fazia seus trabalhos lá, principalmente como são áreas mais delicadas em qualquer empresa, e principalmente do porto da Petrobras, principalmente nas áreas de compra de materiais e equipamentos e a área de contratação. E o senhor sabe se essa auditoria interna chegou a discutir a presença de vantagens indevidas nas contratações relativas à Renest? Não tenho lembrança desse fato, não me recordo. O senhor mencionou que acredita que os contratos da Renest foram também encaminhados à apreciação do TCU. Não todos os contratos. Que eu me lembre, acho que foi em 2010, alguma coisa, 2010, 2011, ou 2009, eu não tenho lembrança disso, mas eu lembro que o TCU pediu alguns contratos, e aí quem encaminhava esses contratos era a diretoria de serviço, que fazia todo o processo dentro da Petrobras. E o senhor sabe se o TCU identificou ou discutiu a presença de vantagens indevidas nessas contratações? O que eu me lembro é que havia, entre o pessoal técnico da Petrobras e o pessoal técnico do TCU, divergências em termos de ponto de opinião técnico de avaliação de obra. Mas, como falei, não era ligado a mim esse pessoal, então eu não tenho o detalhe dessa informação. Essa é uma informação da diretoria de serviço, mas havia divergências de ponto de vista técnico entre o pessoal do TCU e o pessoal da Petrobras. Sim, técnico, mas esse órgão de controle também não identificou, ao que o senhor saiba, a presença de vantagens indevidas nesses contratos. Eu não tenho essa informação, não sei esse detalhe. O senhor sabe se a CGU teve alguma participação também nessas contratações? Não tenho essa informação também, não sei. Todos esses órgãos que eu citei aqui, tanto internos como externos, desculpe, a Petrobras também tinha uma empresa de auditoria externa. Sim, tinha. O senhor se lembra qual era a época em que o senhor era diretor? Olha, não sei se cada 2 anos, 3 anos, a Petrobras fazia uma licitação para a contratação dessa empresa de auditoria. Então passaram algumas empresas lá, eu não me recordo mais, mas não era uma empresa só, ela tinha troca de empresa com as licitações que a Petrobras fazia cada 2, 3 anos. Não me recordo. O senhor sabe se essas empresas de auditoria externa identificaram alguma vantagem indevida nas contratações da Renest? Também não me recordo, não tenho essa informação, não me recordo. Como é que o senhor explica o fato de nem os órgãos de controle interno da Petrobras, nem os órgãos de controle externo da Petrobras, nem a CGU, nem o TCU terem identificado a presença de vantagens indevidas nessas contratações? Quando as contratações ficavam dentro do range, se entendia que estava o preço correto, embora não estivesse. Acho que eles não entravam nesse detalhamento em relação a esse ponto. Mas os valores ilícitos ocorriam, e tanto que hoje estamos aqui
nessa audiência aqui, nesse processo todo, devido a esses fatores, esses valores ilícitos. Não, perfeito, mas meu ponto é o seguinte, o senhor tem alguma explicação ao fato de nem os órgãos de controle interno, nem os órgãos de controle externo terem identificado essas vantagens indevidas? Eu respondi a sua pergunta e vou responder de novo. Como ficava dentro do range que a Petrobras aceitava como correto, imaginava-se que estava tudo correto. Então, quer dizer, era uma coisa que não era esse suposto pagamento de vantagens indevidas, não era uma coisa que saltava aos olhos, que era uma coisa difundida, que era do conhecimento ali de todos e passava pelo crivo de todos. Eu não sei o que eu posso falar, só que dentro desse orçamento ficava dessa maneira. Agora, por que os órgãos de controle não verificaram isso? Eu não sou do órgão de controle, eu não tenho como responder essa pergunta. Em relação ao consórcio Repar, o senhor se lembra, o senhor participou da contratação Compar na Repar. O senhor participou dessa contratação? Vou responder de novo, que eu já tinha respondido. Eu não participava diretamente da contratação. Quem executava a contratação era a diretoria de serviço, através de uma comissão de licitação, de uma comissão de levantamento de preços, e depois isso era encaminhado para a diretoria para aprovação. Eu não participava das licitações. O senhor sabe se, em relação a esse contrato da Repar, se a auditoria interna da Petrobras identificou o pagamento de alguma vantagem indevida? Não sei, não tenho essa informação. O senhor sabe se o Conselho Fiscal da Petrobras identificou a existência de alguma vantagem indevida? Também não tenho essa informação e eu não tinha contato com o Conselho Fiscal. Quem tinha contato com o Conselho Fiscal era o Conselho de Administração que tinha esse contato. Era direto o Conselho de Administração com o Conselho Fiscal. Eu, como diretor, não participava e não tinha esse contato. E o senhor sabe se a empresa de auditoria externa identificou alguma vantagem indevida nessa contratação? Não tenho essa informação. O senhor sabe se a CGU identificou alguma vantagem indevida nessa contratação? Não tenho essa informação, não sei. O senhor sabe se o TCU identificou alguma vantagem indevida nessa contratação? Como já mencionei, o TCU pediu alguns contratos, não só da Renest, mas de outras unidades. O TCU pediu alguns contratos e aí tinha uma comissão dentro da Petrobras que tinha esse contato com o TCU. Essa comissão era ligada à diretoria de serviço. Às vezes, se era questão de projeto, até o centro de pesquisa da Petrobras, que fazia o projeto básico, participava desse tipo de reunião. Eu, como diretor de abastecimento, não participava e não tinha esse relacionamento com o TCU. Mas a minha pergunta é, se o senhor sabe se o TCU identificou alguma vantagem indevida? Não me recordo, não tenho essa informação, não sei. O senhor sabe quantas empresas participaram desse contrato da Repar? Eu já lhe expliquei que a Petrobras, só na Renest, tinha mais de 200 contratos, em todas as refinarias, vários contratos. Eu não era da comissão de licitação, eu não sei quantas empresas participaram, é impossível saber. O senhor sabe se todas as empresas que participaram eram de um clube ou de um suposto cartel? Aí só se o senhor me mencionar todas as empresas eu posso dizer, mas... Não, minha pergunta, o senhor sabe? Não sei. Como é que eu vou saber? Cada contrato, que empresas que participaram, eu não sei. Essa informação eu não tenho. Você pode responder mais objetivamente, não sei, quando não souber responder, certo? Tá. O senhor afirmou nas perguntas, ao responder às perguntas do Ministério Público, que o senhor tinha contatos com Janene, é isso? A indicação... A indicação veio através do Janene, do Partido Progressista. Certo. E no âmbito político, com quem mais o senhor tinha contatos? No PP, Pedro Correia, tivemos alguns contatos. Com o deputado na época, acho que era até o presidente do partido, Pedro Henry. Os principais no início eram esses. Quer dizer, o contato do senhor com
os políticos não era amplo, o senhor tinha contato com essas conversas mais com essas duas pessoas. Mas o maior contato que eu tive no início lá em relação ao PP sempre foi com o José Janelli. O senhor chegou a ter alguma conversa com alguém do PSDB? Por volta de 2009, 2010, está num depoimento meu específico sobre esse tema. Eu fui procurado na época pelo senador Sérgio Guerra. E qual era o objeto da conversa? O objeto era que não se fosse adiante uma CPI da Petrobras que tinha sido criada lá no Senado, se não me falha a memória, e houve um pagamento indevido para o senador Sérgio Guerra em relação a esse tema. E nessa reunião, além do senhor Sérgio Guerra, participou mais alguém? O senhor, doutor Sérgio Guerra, mais alguém? Em termos de político, participou o deputado Eduardo da Fonte, e em termos das empresas, participou o diretor lá da Queiroz Galvão e da Galvão Engenharia, se não me falha a memória. O fato de o PSDB, o Sérgio Guerra, não participava do governo. Essa informação, eu sei que ele era do PSDB e era senador. Eu acho que não participava, mas não tenho. Foi em 2009, 2010. Acho que não, porque o governo era PT, ele não deveria estar participando. Né? Mas ele não informou o senhor se estava ali pelo governo? Não, ele informou que ele poderia direcionar a CPI para ser concluída, e se houvesse uma retribuição financeira em cima disso. E além desse tema, na reunião foi tratado mais algum outro? Não, foi tratado só assunto específico da CPI. O senhor, como é que funcionava? O senhor, eu não sei se o senhor já respondeu ou não, mas o senhor afirma que recebeu vantagens indevidas. Recebi. E como é que funcionava esse sistema em relação ao senhor? O Zé Janelli fazia o contato com as empresas pagavam a ele e ele mandava, através de pessoas aí, fazer entrega para mim. E o senhor tinha um controle disso? Como é que funcionava? O senhor sabia que ia receber um valor? Como é que funcionava? Ele me avisava que ia mandar um certo valor, mas eu não tinha esse controle, essa contabilidade por contrato, quais valores que ia receber. Isso, quem fazia todo esse controle era ele. Eu não tinha esse controle. Mas então o senhor não sabia quanto o senhor ia receber? Não, porque estava por conta dele. Ele me repassava os valores quando recebia, porque as empresas só repassavam para ele depois de receber da Petrobras, após a medição de serviço, normalmente 30 a 60 dias depois de medido o serviço. Isso aí não era repassado antes, era repassado depois da execução do serviço e depois da Petrobras ter pago às empresas as faturas relativas àquela medição do serviço. E eu não tinha esse controle. Quem fazia o controle era o José Janelli. Janelli. E ele dizia ao senhor a quem mais ele fazia esses repasses? Para o partido. E 60% desses valores ele repassava para o próprio partido. Certo. Agora, para quem ele repassava, eu não sei. Aí era dentro do próprio partido que ele repassava. Processo. Boa tarde, doutor Paulo Roberto. Boa tarde. Algumas poucas e objetivas perguntas. O senhor trabalhou 35 anos na Petrobras, pois não? Perfeitamente. O senhor entrou em 1977. Exatamente. O senhor chegou a conviver lá com o engenheiro Shigeaki Ueki? Não, ele foi presidente da companhia em determinado período, mas eu não tinha relação nenhuma com ele, porque eu era
como se chamava lá, engenheiro puro e simples, e ele era presidente da companhia. Nessa época, você não tinha relação nenhuma, nem chegava perto do presidente da companhia. Não tive nenhuma relação com ele. Mas o senhor soube que quem o indicou para o cargo foi? As indicações, como eu falei, eram sempre políticas. Mas no caso específico... Normalmente o presidente da República. Que na época era o Geisel. Porque quem indicava o presidente da Petrobras era o presidente o general Geisel. Deve ter sido, né? Também. O senhor soube de irregularidades praticadas Só um nesse minutinho, eu período? vou interromper pelo tamanho do áudio.